Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou João Parra, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 8 de setembro de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Na semana passada, os mercados lá fora foram guiados pelos dados de trabalho nos Estados Unidos e por mais um capítulo da disputa tarifária. O presidente Donald Trump recorreu à Suprema Corte para tentar reverter a decisão que considerou ilegal boa parte das tarifas impostas pelo seu governo. Ao mesmo tempo, o Departamento de Justiça abriu investigação contra a dirigente do Fed, Lisa Cook, aumentando a pressão política sobre o Banco Central. Nos indicadores, o payroll de agosto trouxe somente 22 mil novas vagas de emprego, muito abaixo das 75 mil esperadas. A taxa de desemprego subiu para 4,3, reforçando a ideia de que o mercado de trabalho está perdendo força. Christopher Waller, um dos principais dirigentes do Fed, alertou que a inflação deve seguir cedendo, mas que o banco precisa agir rápido, já que, quando o emprego enfraquece, a queda costuma ser mais acentuada. Na Europa e no Japão, os juros longos subiram, refletindo preocupações fiscais. Já o ouro bateu novo recorde, com investidores buscando proteção diante da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. No balanço da semana, o movimento foi claro: bolsas em alta, treasuries recuando e o dólar mais fraco frente a outras moedas. Para os próximos dias, o que temos de agenda? Para esta semana, os olhares estarão voltados aos dados de inflação nos Estados Unidos, o CPI e o PPI de agosto. O CPI que mede os preços para o consumidor e o PPI para os produtores. Segundo projeções, o CPI deve acelerar de 0,2 em julho para 0,3. São os últimos números antes da próxima reunião do Fed e devem influenciar a decisão sobre juros. Também saem os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. As expectativas de inflação e os leilões de treasuries de 3, 10 e 30 anos, acompanhados de perto depois da pressão recente sobre os títulos longos na Europa e no Japão. Com esse conjunto de indicadores, a expectativa é de queda nas taxas dos treasuries, dólar mais fraco globalmente e moedas em alta, apoiadas pelo alívio em relação à inflação. Na Europa, o grande destaque é a reunião do BCE, com expectativa de manutenção da taxa em 2%. Na Alemanha, atenção para a balança comercial, produção industrial e inflação. Já na China, saem dados de balança comercial e inflação de agosto. E no Brasil, como foi a semana? Aqui no Brasil, o destaque foi o envio do projeto de lei orçamentária anual de 2026, prevendo o crescimento do PIB em 2,44% e superávit primário de 34,3 bilhões, o equivalente a 0,25% do PIB. O texto também prevê salário mínimo em R$ 1.631 a partir de janeiro, que representa ganho real de 2,5%. Outra importante mudança no projeto de lei diz respeito ao corte linear de 10% nos benefícios fiscais, como PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, que podem render próximo de 20 bilhões em arrecadação. No Legislativo, o Senado aprovou o Código de Defesa do Contribuinte, que traz regras mais rígidas contra devedores contumazes e amplia a regulação sobre fintechs. Também foi concluída a votação da PEC 66 de 2023, que limita o pagamento de precatórios e abre novo prazo para parcelamento de débito dos municípios com os RPPS e os RGPS. Nos mercados, o clima foi positivo. Ibovespa subiu, curva de juros cedeu em todos os vértices e o dólar perdeu força frente ao real. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Para os próximos dias, a agenda traz como destaque o IPCA de agosto, com expectativa de registrar deflação no mês. Também saem dados de venda no varejo e da pesquisa mensal de serviços de julho, que devem mostrar perda de dinamismo por conta da política monetária ainda restritiva. No campo político, medidas como as compensações ao aumento do IOF e a proposta de isenção de IR para rendas até R$ 5.000 devem andar apenas mais para o fim de setembro. Diante desse cenário, a expectativa é de dólar mais fraco frente ao real, continuidade de queda de juros e valorização do Ibovespa, acompanhando tanto o ambiente externo, mais ameno, quanto o alívio na inflação doméstica. Como isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? O alívio esperado na inflação e a Selic em alta, ainda que com maior perspectiva de antecipação de cortes, os investimentos atrelados ao CDI continuam projetando bons resultados frente ao exigido pela meta atuarial, tanto em 2025 quanto em 2026, continuando assim em nosso foco. Assim, mantemos as sugestões das últimas semanas com os fundos enquadrados no artigo 7º 3A, com entrega consistente acima do CDI. São eles: o fundo BB Perfil, BB Institucional e
BB Corporate Bancos. Todos eles contam com liquidez imediata e D0. Com essa maior tendência de corte na taxa básica de juros, tanto no Brasil quanto no exterior, é importante lembrar que isso reduz o retorno esperado dos ativos mais conservadores ao longo do tempo. Nesse cenário, ter uma carteira bem diversificada contribui na captura de maiores ganhos. Sugerimos avaliar um aumento gradual na exposição a investimentos de maior risco, especialmente os institutos subalocados nessa classe. Assim, sugerimos pequena exposição em fundos do artigo 8º, tanto no cenário doméstico quanto no global, como os fundos BB Ações Governanças, do artigo 8º primeiro, e BB Ações Globais Ativo PDR nível 1, do artigo 8º terceiro. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestão de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. É isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais. Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com cobertura de FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.